Nenhuma sociedade ela é politicamente madura se ela não conhece a Constituição. Assim que veio o projeto, eu realmente peguei o texto constitucional para ler e vi a importância que ele tem, minha vida mudou. O tribunal tinha algumas atribuições de fiscalizar, fazer auditorias, mas não com o mesmo peso que a Constituição de 88 lhe deu. Em votação a matéria, vamos votar, vamos votar, vamos votar. E repetia N vezes. Em 2018, a Constituição brasileira completa 30 anos. Ela nasceu no momento de transformação política do país com o fim do regime militar. E foi aqui, neste plenário, que aconteceram as sessões da Assembleia Nacional Constituinte. E foi desta cadeira que o deputado Ulisses Guimarães promulgou a nova Constituição. O Eu Fiscalizo está no ar. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. 5 de outubro de 1988, às 15 horas e 38 minutos, é promulgada a nova Constituição do Brasil por Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Declaro manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Mozart Viana lembra bem deste momento. Ainda jovem, se mudou para Brasília em busca de oportunidades. Fez faculdade de letras, prestou concurso e em 1975 foi aprovado na Câmara dos Deputados. Foram 40 anos trabalhando na casa, 20 deles como secretário-geral da mesa diretora. Mozart acompanhou de perto os bastidores da Assembleia Constituinte. Na época, foi responsável pela revisão gramatical do novo texto constitucional. É verdade que já se passaram 30 anos, mas para ele, aquele momento segue fresco na memória. Essa foto que ele guarda há 30 anos é o registro de sua participação na história da Constituição de 88, de seminarista franciscano no interior de Minas Gerais, a um dos mais importantes cargos da Câmara dos Deputados. Até hoje, eu tenho a voz do Ulisses, te juro para você, o timbre de voz dele no meu íntimo, em votação a matéria, vamos votar, vamos votar, vamos votar. E repetia N vezes, vamos votar, vamos votar, vamos votar. O pessoal poder vir votar, porque eram centenas, dezenas de votações, né? Havia esse receio de não chegar a bom termo. Foi um momento emocionante. Doutor Ulisses, isso não está registrado, o doutor Ulisses falando assim, conseguimos, chegamos. É como se ele tivesse tido dúvida que pudesse chegar até ali. E até chegar a esse desfecho foram longos dias e noites de trabalho. Para Mozart, ou Doutor Mozart, como é conhecido entre deputados e jornalistas, foi preciso abrir mão, inclusive, de alguns momentos valiosos em família, como o nascimento do terceiro filho. A minha mulher foi levada para o hospital pelo meu irmão, né? Eu não pude sair daqui, né? E o meu filho nasceu, eu pude vê-lo horas depois, ao final do dia, mesmo assim durante 15 minutos, eu voltei correndo para cá. Tinha consciência da importância desse trabalho, tinha consciência do momento histórico que estava vivendo, né? E tínhamos consciência que queríamos fazer o melhor. Mas, sobretudo, tínhamos a consciência que éramos servidores públicos. E foi pouco depois da elaboração da nova Constituição que Mozart, tido como o maior conhecedor do regimento interno da Câmara, ganhou um apelido curioso de Ulisses Guimarães. Encerrada a Assembleia, né? O presidente Ibsen me convidou para ser o secretário-geral da Câmara, né? Fazendo o quê? Ajudando o presidente nas votações, orientando quanto às matérias, às decisões a serem tomadas, as normas regimentais, constitucionais, né? E falando bem próximo ao presidente.
Um dia o doutor Luiz chega no gabinete do presidente e me chamou de Espírito Santo de orelha, porque justamente que eu ficava no pé do ouvido do presidente, né, passando essas orientações. Valmir Campelo, ministro emérito do TCU e ex-constituinte, também guarda na lembrança aquele período e a atmosfera que tomava conta do local. Era uma mistura muito grande. Era muito mais de tensão, de preocupação com a situação, com a pressão que nós sofríamos de várias entidades sociais, entidades de classe, né? Mas também tinha os momentos de descontração, tinha os momentos de alegria. Paulo Afonso era muito rigoroso, né? E ele guardava uma série de pastas em cima da mesa e nós chegávamos e olha, Mazarildo, Benito, você já buscou a tua pasta lá, aquela que que o Paulo está distribuindo? Olha, ele vai dizer que não é do mas de cada um tem direito a uma pasta. O novato, então eu vou buscar a minha. E chegou lá uma vez, ficou puxando a pasta, e o Paulo sem querer dar aquilo. Era brincadeiras sadias assim, que a gente passava o trote nos mais novos que chegavam, né, para desfrutar aquilo, nos momentos assim de descontração. E depois de 21 anos, sob o regime militar, a população também ansiava por participar da vida política do país, como explica esse professor. Um fenômeno muito interessante era que a população encaminhava cartas para os constituintes, há registros de mais de 10 mil cartas com sugestões para os textos constitucionais, a participação da sociedade organizada propondo emendas populares. Então, algo notável nesse processo constituinte é que uma participação muito efetiva da população. Não foi uma Constituição que tenha nascido de cima para baixo, ainda que tenha sido pelo sistema representativo, mas foi uma Constituição que nasceu num momento histórico em que a população resolveu participar ativamente. Nesse dia, houve uma chuva de papel picado. Os jornalistas rasgavam as pautas, papel rasgado na hora, e jogavam aqui embaixo. Um momento emocionante realmente, nesse dia, né? E eu fico muito feliz, porque eu posso dizer que eu participei da Constituinte, na feitura de uma nova Constituição. No próximo bloco, nós vamos mostrar o que mudou na organização do Estado a partir da Constituição de 88. Por exemplo, você sabia que o ingresso no serviço público por meio de concurso é uma dessas mudanças? O Eu Fiscalizo volta já. A Constituição de 88 é a 7ª Carta Maior do país. A primeira nasceu ainda no Brasil Império, em 1824. Mas, apesar de todos os 6 textos anteriores, essa foi a carta que trouxe maiores mudanças sociais. A Constituição é um marco, como o próprio Dr. Ulisses Guimarães disse, é uma Constituição cidadã, ou seja, ela trouxe o cidadão para o centro do poder. As antigas Constituições começavam com a organização do Estado. Essa começa com os direitos dos cidadãos, os direitos individuais e coletivos. Garantias trabalhistas como a redução da jornada semanal de trabalho, licença, maternidade, direitos iguais para trabalhadores rurais, urbanos e domésticos. E por falar em trabalho, foi somente a Constituição de 88 que tornou obrigatória a realização de concursos de provas ou de provas e títulos para o ingresso no serviço público, limitando indicações de amigos e familiares para os cargos. Há chances para todos os brasileiros, sem indicação política, sem trens da alegria, que possam entrar no serviço público, bastando para isso estudarem e serem aprovados no concurso. E foi justamente o que Carolina Cota fez. Estudou para ser servidora pública. Você tem que investir para poder conseguir fazer um concurso. A estabilidade financeira ela é bem tentadora, né? Também tem o fator que o concurso público ele paga muito bem. A Constituição de 88 trouxe também fortalecimento para o Tribunal de Contas da União no que se refere às suas atribuições. Um órgão autônomo, independente e que auxilia o Congresso Nacional a exercer o controle externo. Se você pegar a Constituição anterior, que era de 69, o tribunal tinha algumas atribuições de fiscalizar, fazer auditorias, mas não com o mesmo peso que a Constituição de 88 lhe deu. Naquela época, o ministro Luciano já era ministro aqui do tribunal. E ele, aqui, apresentou uma proposta do tribunal aos constituintes para desenhar o que seria o Tribunal de Contas da União na Constituição de 88.
O tribunal já tinha um corpo técnico muito bem qualificado e com essas novas atribuições que a Constituição lhe deu, o tribunal, ao longo do tempo, ele foi se preparando, se qualificando, tanto na área de pessoal como na área de tecnologia da informação, que o tribunal hoje é um dos órgãos, dentre tantos que nós temos, um dos mais respeitados e acreditado pela população brasileira. O ministro do TCU tem uma história direta com a Constituição de 88. Ele acompanhou de perto a Assembleia Constituinte. Na época, trabalhava no Senado Federal. Eu participei como servidor do trabalho constituinte, assim, com muito afinco, com muita dedicação e, inclusive, até hoje eu tenho o meu crachá de ingresso no plenário da Constituinte. Eu guardo ele até hoje. Um outro ponto de mudança apresentado na Constituição de 88 foi a relação entre a União e os Estados-membros. Cada ente federativo possui sua autonomia financeira, política e administrativa e deve respeitar a Constituição Federal e seus princípios constitucionais. A nossa Constituição deu ênfase muito grande à União. É a União que ocupa posição central e privilegiada no nosso Pacto Federativo. Os Estados-membros estão numa posição periférica. Teoricamente são membros do Pacto Federativo, teoricamente têm a sua vontade representada na formação da vontade nacional, por meio até dos seus senadores, mas efetivamente eles não estão em pé de igualdade. E como a Constituição se relaciona com as mudanças exigidas pela sociedade? Afinal, o Brasil de 30 anos atrás era bem diferente do de hoje. A gente tem que lembrar que a Constituição atual ela não é a mesma Constituição de 88. Apesar do mesmo nome, nós já temos praticamente 100 emendas nessa Constituição, ou seja, ela já foi muito modificada. A Constituição ela é um ser vivo. Vivo em que sentido? Ela reflete uma sociedade, ainda mais a forma como a nossa foi construída. E é claro que ela precisa evoluir em conjunto com a sociedade. O Eu Fiscalizo está chegando agora no Parque Bosque dos Constituintes, que tem uma importância muito grande para a sociedade brasileira, e quem vai explicar para a gente por que é tão importante é o professor João Trindade, que é mestre em Direito Constitucional. Professor, muito obrigada por participar desse bate-papo. Explica pra gente por que esse bosque é tão importante. Esse bosque ele é simbólico. Se a gente for olhar, aqui a gente tem mais de 600 árvores, cada uma foi plantada por um dos constituintes que fez parte da Constituinte de 87 e de 88. Então, a ideia disso daqui foi realmente simbolizar que a Constituição ela não é algo pronto. Quando a Constituição foi promulgada, cada uma dessas árvores aqui foi plantada com a ideia de dizer, olha, a Constituição ela é como uma semente. A gente vai plantá-la, mas ela não está pronta. Ela ainda vai se desenvolver, ela ainda vai crescer, ela ainda vai fortificar, vai florescer, e isso em constante diálogo com a sociedade, isso se adaptando ao meio em que ela está. Então é uma simbologia bem interessante nesses 30 anos da Constituição. Professor, hoje a nossa Constituição, ela permite muitas interpretações, né? Isso é algo que é natural. Toda norma jurídica, seja uma Constituição, seja uma portaria ou mesmo uma lei, ela sempre vai ter várias interpretações. Agora, especificamente em relação à Constituição, é natural que isso aconteça até mais, porque como a Constituição ela é algo que está no topo do ordenamento jurídico, ela é a norma principal, ela é a norma mais genérica, então, naturalmente, a gente vai ter, por exemplo, princípios como a dignidade humana, o Estado de Direito. Agora, em razão dessas diferentes interpretações, quais são as consequências? Olha, em primeiro lugar, uma maior judicialização. Quer dizer, o judiciário ele vai ser mais chamado a resolver conflitos. Porque quando eu tenho normas que admitem várias interpretações, é claro que vai ter uma interpretação que me beneficia, outra interpretação que beneficia outra pessoa. Isso vai parar onde? Vai parar no Poder Judiciário. A nossa última Constituição é de 88, que é a que vigora atualmente. Ela prevê muitos direitos e isso pode causar contradições? A nossa Constituição, realmente, ela sempre tem um problema
ou uma dificuldade, vamos dizer assim, que é de ter vários direitos que muitas vezes colidem entre si. Quer dizer, a Constituição previu a punição, inclusive bem grave, para determinados crimes, como o racismo, a tortura, o terrorismo. Mas, por outro lado, ela também tem uma série de garantias para o réu, por exemplo, que terminam dificultando um pouco essa punição. Então, são conflitos que existem dentro da própria Constituição. Isso faz parte de uma sociedade plural, de uma sociedade multiétnica, de uma sociedade complexa como a sociedade brasileira. Então, não dá para a gente querer que numa sociedade complexa e plural como a sociedade brasileira, nós tivéssemos uma Constituição também homogênea. A Constituição é heterogênea, a Constituição é, às vezes, até contraditória, porque o brasileiro é contraditório, porque a sociedade brasileira é contraditória, é desigual, muitas vezes tem conflitos insolúveis também. Então isso não é necessariamente um problema? Não, isso não é necessariamente um problema. A gente dá para dizer que isso é uma característica. É uma orgânico. É orgânico, orgânico, é inevitável e nenhuma Constituição brasileira que durou muito tempo conseguiu fugir disso. Porque nenhuma Constituição vai conseguir fugir da sociedade em que ela está. E a gente pode dizer que a Constituição hoje, ela é exatamente como foi imaginada há 30 anos? Não, definitivamente não é. Em vários aspectos, o Brasil hoje realizou uma parte do projeto que o Constituinte desejava. Por exemplo? É o caso da saúde e da educação, que ainda estão muito longe do que qualquer brasileiro deseja, mas já estão anos-luz à frente do que o Brasil era na década de 80. A dinâmica da política atual, ela tem raízes na nossa Constituição? Sem dúvida alguma. Todo o sistema político atual, ele nasceu na Constituinte ou ele se consolidou na própria Constituinte. Você pode ver, os grandes partidos políticos de hoje são partidos que atuaram fortemente na Constituinte ou que até surgiram durante a Constituinte. É claro que a gente teve várias mudanças de lá para cá, mas foram mudanças mais pontuais. Em geral, a estrutura mesmo do sistema político partidário de 88 para cá ainda é basicamente a mesma. E foi ela que engendrou todo esse sistema político que a gente tem hoje. Com relação ao papel do TCU, houve uma mudança com a nova Constituição? Houve. A Constituição ela não só deu mais garantias de independência e de autonomia para o TCU, mas principalmente ela deu mais atribuições, ela deu um papel mais ativo para o TCU. Ela trouxe para o Tribunal de Contas da União um poder de julgar contas maior do que havia. Ela trouxe, por exemplo, o poder do TCU de expedir medidas cautelares, de fiscalizar contratos administrativos, fazer auditorias de uma forma que não houve em nenhuma outra Constituição com essa tenacidade, com esse poder. Então, realmente, para algumas instituições, a Constituição é um divisor de águas. Para o Poder Legislativo, com as comissões parlamentares de inquérito, para o Ministério Público, que ganhou autonomia, e, sem dúvida alguma, também para o TCU, que passou a ter um protagonismo muito maior do que teve em qualquer outra Constituição brasileira. Você sente que a sociedade ela precisa conhecer melhor a Constituição? Nenhuma sociedade ela é politicamente madura se ela não conhece a Constituição. O próprio cidadão ele tem que se conscientizar de que aquele é o estatuto da vida dele. É ali que estão os direitos e deveres dele para com outras pessoas e para com o poder público. Qual que é a sua análise da população brasileira? O nosso amadurecimento político não vai acontecer enquanto o cidadão não entender, por exemplo, como é que é eleito um deputado, como é que é eleito um senador. Por que a gente no Brasil se preocupa tanto com a eleição de presidente e esquece a eleição de deputado, de senador? Porque a gente não sabe o papel de um deputado, a gente não sabe o papel de um senador. Então, é uma das travas para o desenvolvimento político nacional o conhecimento da Constituição. Professor, a sociedade ela é dinâmica, né? Ela está em constante mudança. Isso se reflete como na Constituição? As emendas garantem, por exemplo, que essas mudanças sejam legitimadas? Essa é uma contradição interessante que faz parte de toda a Constituição. Ela tem que garantir uma permanência, quer dizer que haja valores que permaneçam ao longo do tempo, mas ela também tem que se adaptar a mudanças da sociedade. E existem basicamente dois jeitos de se alterar a Constituição para que ela vá flutuando e se adaptando melhor à sociedade. Um jeito são as emendas constitucionais, por meio das quais você mexe no próprio texto da Constituição Federal. Mas também existe um fenômeno interessante que é a chamada mutação.
quando uma mudança da sociedade se reflete numa mudança de leitura ou de interpretação da própria Constituição. Eu gostaria de agradecer, professor João Trindade, por participar desse bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós voltamos com uma reportagem que vai mostrar alunos de escolas públicas de São Paulo que debatem a Constituição em sala de aula. Até já! No Eu Fiscalizo deste mês, nós estamos falando sobre os 30 anos da Constituição. Ao longo de toda a sua história, o Brasil já teve 7 constituições. A última, de 1988, foi batizada de Carta Cidadã e veio com a redemocratização do país. Você vai ver também como a Constituição ampliou as atribuições do Tribunal de Contas da União. E como nós estamos falando sobre transformações, o que será que os jovens pensam sobre isso? É o que nós vamos descobrir na próxima matéria. O Eu Fiscalizo veio até essa escola pública em Brasília para saber dos nossos jovens o que eles entendem da Constituição brasileira. O que vocês sabem sobre ela? A Constituição é as leis que envolvem o nosso país, os deveres e os direitos do cidadão. A Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Vocês sentem que existe essa igualdade? Não. Por que você teria uma lei para defender a mulher se a igualdade fosse tratada? Por quê? Porque a lei é para botar algo que a pessoa já não faz naturalmente. A Constituição garante educação, de qualidade para todos, mas no nosso país muitas crianças, muitos jovens não estudam. E aí? Se você parar para pensar, pessoas que moram no interior ou em regiões menos acessíveis do país, que muitas vezes até as crianças querem estudar, só que não tem como, que moram longe. A maioria dos pais, eles não incentivam o filho porque tem vezes que eles não estão presentes, ou até mesmo porque o pai ele não teve essa experiência de estar no estudo, porque ele teve que começar a trabalhar, outros mesmo teve que abandonar a escola. Nós viemos também a esta escola particular em Brasília para conversar com os alunos e entender qual é a perspectiva deles a respeito da Constituição. E aí, meninos? Eu acho que a Constituição é muito importante também, mas pra gente se reconhecer como cidadão. Acaba que a gente estuda não por ser uma obrigação, entendeu? Mas porque a gente gosta, porque a gente quer aprender, porque a gente quer mudar muita coisa que a gente não concorda. O estudo da Constituição abrange também a capacidade de um desenvolvimento crítico do cidadão, de como não se tornar passivo, como ela disse, perante as mudanças que ocorrem no nosso país e também ser um agente ativo. Muitas pessoas nem sabem os direitos que têm, sabe? Tem muita gente que não estuda a Constituição e não sabem os direitos e os deveres que tem como cidadão brasileiro. Como vocês entendem que isso, essa falta de conhecimento, impacta no dia a dia da sociedade? Faz com que muitas vezes a gente aceite certos abusos, certos abusos de autoridade, a gente não sabe se defender perante a lei, a gente muitas vezes aceita coisas do governo que a gente aceita justamente por não saber. A nossa Constituição é uma das mais completas do mundo. E as pessoas têm que ter consciência disso, sabe? Consciência de que ela garante muitos direitos. A gente tinha que discutir isso nas escolas. Debates em relação à Constituição, falando como que a gente pode aplicar realmente a Constituição, como que a gente pode corrigir essas discrepâncias sociais. Não adianta a gente votar de 4 em 4 anos e achar que o político que nós elegemos vai resolver tudo isso. Nós precisamos ficar esse tempo todo cobrando, fiscalizando, para poder fortalecer a democracia e, consequentemente, resolver ou pelo menos minimizar as discrepâncias atuais. E quem decide o que é o direito? Onde está escrito o direito, o meu direito? Na Constituição, nas leis, Então a gente já vai entrar um pouquinho sobre a Constituição Federal. Escolas sem professor, alunos ociosos. Esse foi o pontapé inicial de um projeto que leva a Constituição Federal para as escolas públicas do estado de São Paulo. Essa é a ideia do projeto, contribuir um pouquinho com o Estado e desenvolver esse tema que ele hoje não consegue fornecer aos alunos, a gente faz como sociedade civil. E é uma satisfação enorme ver alunos dessa idade super interessados com o que acontece no país, qual que é o papel dele na sociedade, querer aprender sobre direitos e garantias.
Para muitos alunos, esse foi o primeiro contato com a Constituição do país. Eu era totalmente leiga nesse assunto. Na verdade, eu acho que eu nem sabia o que era a Constituição. Fui ter conhecimento dela apenas no meu 3º ano do ensino médio, justamente por conta do projeto, né, que aí gerou esse interesse. Eu não conhecia antes do projeto, mas eu passei a conhecer porque todo dia a gente ia lá e estudava a Constituição, cada partezinha pequenininha, fazia resumo, então eu acabei tendo uma grande proximidade com ela a partir do projeto. Eu conheci, acho que como todo o meu grupo, esse ano, quando a gente teve acesso ao projeto, à aula, porque até então a gente sempre tem aquele tabu que ler texto jurídico é algo difícil, é algo chato, é algo que não está ao nosso alcance. E assim que veio o projeto, eu realmente peguei o texto constitucional para ler e vi a importância que ele tem, minha vida mudou. E por onde passa, o projeto oferece novos horizontes aos alunos. Eu cheguei até a mudar o meu projeto de vida, querer seguir a carreira estudando esse tipo de coisa por conta do projeto. Despertando esse interesse, eu acabei querendo seguir carreira por aí, então foi muito legal, eu gosto muito. Até então eu tinha um outro projeto de vida, eu queria fazer ciências sociais, mas assim que teve o projeto, eu comecei a pensar mais na área do direito. Eu aprendi que um cidadão tem que, de fato, acompanhar tudo que acontece no Brasil. Já são 80 voluntários atuando em mais de 100 colégios. Por semestre, eles atendem 25 mil alunos da rede pública. E a ideia é expandir o projeto Constituição nas escolas para outros estados brasileiros. Acho que a nossa ideia é tentar causar o maior impacto possível. E como a gente faz isso? Alcançando o maior número de alunos. O Eu Fiscalizo termina aqui. No próximo programa, vamos falar sobre o papel dos bancos públicos no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Até lá!